Irmãos, bom dia a todos. Hoje eu vou ler para vocês alguns versículos aqui na Palavra do Senhor que fala sobre provas e tentação. Vou começar pelo livro de Tiago, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. E a partir do 12, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago nos fala sobre provas e tentação. Tiago nos pede, através desse livro, para que nós entendamos que nós não somos tentados por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele a ninguém tenta. Tiago nos diz que nós, irmãos, somos tentados por nossa própria cobiça, quando somos atraídos e seduzidos. E a partir do momento que nós somos atraídos e seduzidos, damos a luz ao pecado. Mas nós, sabendo que seremos tentados, que passaremos por provações, devemos perseverar no Senhor, uma vez que devemos estar cientes que quando aceitamos o Senhor como nosso Salvador, quando nós nos convertemos ao cristianismo, quando nós fazemos parte da obra do Senhor aqui nessa terra, nós não sairemos ilesos de nenhuma tentação e de nenhuma provação, uma vez que Jesus, sendo Deus, quando passou pelo deserto, sofreu tentações por parte de Satanás. Mas nós não podemos retroceder no tempo, não devemos retroceder, devemos buscar forças no Senhor, perseverar, sermos maduros, completos no Senhor Jesus, buscando em oração força todos os dias da nossa vida. Aqui no versículo 4 de Tiago diz que a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Nós temos que perseverar, irmãos, no Senhor, pois os nossos dias não serão fáceis, os dias vindouros não serão fáceis. Passaremos por grandes provas em nossa vida. E o Senhor Jesus nos auxiliará a todo momento. Aqui em Atos 14, 22, também nos diz que fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que não vamos dar conta do recado. Muitas vezes pensamos sim em retroceder em alguns momentos, quando somos abalados por grandes problemas familiares, quando somos abalados por perdas das quais nós
não tínhamos conhecimento e não esperávamos passar. Mas o Senhor nos garante que nós seremos vencedores. Em Salmo 34, 19 também nos diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ainda, irmãos, que seja difícil a sua caminhada, foco no Senhor. Tenha foco no Senhor. Só Ele pode nos garantir êxito na caminhada. Se nós formos olhar para o homem, certamente no meio do caminho retrocederemos. Porque o homem é falho, nós somos falhos. E nós não temos aquela visão que o Senhor tem sobre todas as coisas. Quem nos dá visão de algo futuro, quem nos dá a visão de todas as coisas é o Senhor. Por isso que nós devemos perseverar todos os dias na oração. Nós devemos perseverar na busca com o Senhor através do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses 3, versículo 3 nos diz: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando o Senhor nos chama, nós temos um compromisso com Ele. E nós temos que ter consciência que ao sermos designados pelo Senhor, passaremos por tribulações, seremos sim abalados de alguma forma, de uma forma ou de outra. Mas quando encontramos provas pelo meio do caminho, obstáculos, nós devemos entender que só encontraremos a vitória quando dermos um grande salto após todas essas provações que nós encontrarmos no caminho, quando nós avançarmos perseverando na palavra de Deus, buscando entendimento, buscando conhecimento, buscando sabedoria, discernimento para todas as coisas do Senhor. Irmãos, em 1 Pedro, capítulo 4, tem duas passagens aqui, no versículo 14, e também vou ler para vocês o 16, que nos explica algumas coisas. Em 1 Pedro 4,14 diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. No 16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amados, veja bem o que diz. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos magoados com algumas ofensas que sofremos por discordar de algumas coisas que nós ouvimos na nossa vida cotidiana. E em alguns casos, ficamos com a nossa estrutura um pouco abalada, o nosso coração um pouco ressentido de algumas palavras que nós ouvimos.
Em alguns momentos, essas palavras soam mal aos nossos ouvidos, porque agindo no ímpeto, nós naquele instante, quando o sangue ainda está quente, não temos a capacidade e discernimento para compreender o que o Senhor quer nos ensinar com isso. O Senhor, Ele nos molda, Ele nos treina a cada dia para que nós possamos avançar e subir mais um degrau dessa escada da vida, que nos leva ao reino dos céus. E muitas vezes nós sofremos com determinadas palavras que ouvimos, mas esse sofrimento nos faz crescer, nos faz ver e nos faz entender como de fato nós devemos nos comportar diante das pessoas e diante do mundo. Ainda que nós não concordemos com tudo que nós ouvimos, uma vez que nós também não somos obrigados a concordar com tudo aquilo que nós ouvimos, mas através do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento da Bíblia, da Sagrada Escritura, nós devemos estar cientes da certeza que nós temos em Cristo quanto ao conhecimento da sua palavra. E devemos meditar no Senhor quais as atitudes devem ser tomadas mediante as coisas que ouvimos lá fora. Porque em um caso ou outro, o Senhor está permitindo para que nós possamos ser moldados e busquemos mais conhecimento a respeito daquilo que nós ouvimos. Mas, sendo humanos, de fato, nós não estamos livres de passar por esse sofrimento momentâneo quanto ao que nós ouvimos. Ainda que rejeitemos as palavras, elas nos servem como aprendizado. Por isso, quando, com a mente fria, com consciência, devemos pedir entendimento e discernimento ao Senhor para a compreensão de todas as coisas. Porque passaremos sim por sofrimentos, por provas, por tribulações neste mundo. Mas como está escrito aqui em 1 Pedro 4,16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Glorifique ao Senhor, irmãos. Glorifique ao Senhor, dê graças a Ele. Ainda que doa, ainda que você sofra, ainda que você discorde. Glorifique ao santo nome do Senhor. Porque Ele está permitindo que você aprenda e que você suba mais um degrau do conhecimento da vida através da perseverança, para que você possa ter forças para não olhar para trás e retroceder, mas seguir em frente, para alcançar a coroa da vida, para subir os degraus dessa escada que o leva ao caminho dos céus, para que você possa estar assentado ao lado do trono do Senhor, para que você possa, lá no reino dos céus, louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor como um santo que Ele moldou, que Ele trabalhou aqui nessa terra, como um vaso de barro que Ele escondeu todos os tesouros preciosos para serem usados no momento certo, como Ele quiser. Então, meus irmãos, hoje eu quis dar essa palavra para vocês, aqui em Tiago, capítulo 1, Atos 14, 22, 1 Coríntios 10, 13.
Salmo 34, 19 e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, para que você possa ter entendimento e perseverar na busca pelo reino de Deus, porque você não estará livre de provas e tentações. Esteja certo disso. Você não estará livre de nenhuma prova e de nenhuma tentação. Mas o Senhor garante que você seja vencedor, assim como Ele é vencedor, assim como Ele é e reina em nossa vida. Porque o Senhor, Ele nos garante a vitória e nós podemos confiar no que Ele diz. Nós podemos confiar em suas promessas. O Senhor nos garante que nós somos vencedores em Cristo. Então, meus amados, podemos crer, podemos acreditar que nós não somos tentados por Deus, que Deus não pode ser tentado pelo mal e que Ele a ninguém tenta, mas a nossa própria cobiça, quando somos atraídos e seduzidos pelas coisas deste mundo. Sejamos humildes o suficiente para pedir ao Senhor socorro. Socorro, Pai. Sejamos humildes suficientes para ajoelhar, para nos humilhar diante do Senhor e ver onde nós erramos e pedir perdão e recomeçar todas as manhãs uma vida nova. Porque com Cristo tudo é possível. Cristo te perdoa. Cristo te dá a oportunidade de recomeçar todas as manhãs. E hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu desejo um novo recomeço para a sua vida. Eu desejo que você persevere nos caminhos do Senhor. Eu desejo que você peça perdão ao Senhor. Eu desejo que você se humilhe perante os pés do Senhor. Eu desejo que você saia vitorioso de todas as provas, de todas as tentações, em nome de Jesus. O Senhor está contigo nessa luta. O Senhor luta por você todos os dias da sua vida. Não retroceda, persevere no Senhor e vença as provas e tentações desse mundo, em nome de Jesus.